Por que no Brasil há tanta violência? Porque vivemos um tempo de tanta dificuldade para as famílias, de tanta dificuldade para o jovem achar um emprego, de tantos conflitos entre grupos e pessoas, de tanto cinismo de gente que diz defender, mas na verdade nada faz, de tanta gente que se mostra de uma maneira quase que coando um mosquito, mas aceitando formas e ações gigantescas como um elefante e completamente fora do que seja a ética, o respeito e a fé. Um tempo de muita traição, de muito adultério, de muita mentira, de muita droga. Um tempo de muita gente passando gente para trás, um tempo de muita maldição, um tempo de muita doença, de muita depressão, de muito medo, um tempo de muita angústia. Às vezes a gente fica olhando para isso tudo e diz assim, é normal. A própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Realmente, a Bíblia diz isso, no mundo teremos aflições, não tem jeito. No mundo, nós não teremos uma vida que parece uma brincadeira de parque. Mas tem coisas que podem ser evitadas. Tem coisas que a gente não precisava estar vivendo. Por que tanto ódio? Por que tanto mal? Por que tanta exploração? Por que tanta pobreza? Por que tanta miséria? Por que tanta gente já rica roubando? Por quê? Por que tanta gente já com dinheiro e fazendo golpes, enganando as pessoas, mentindo por mais dinheiro? Por quê? Bem, em Jeremias capítulo 10, no versículo 21, o profeta Jeremias ele faz um alerta para um momento complexo na vida do povo. Ele diz, os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso, não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Infelizmente, o que Jeremias falou para o seu tempo é a realidade de hoje. Nós temos líderes do povo insensatos. Nós temos líderes políticos, líderes do judiciário, líderes de organizações, líderes de entidades, pessoas que exercem influência, domínio, líderes da mídia, dos meios de comunicação, que são insensatos. Trabalham contra o bem, trabalham contra o certo, trabalham contra o justo. Um dia desse eu vi uma situação de uma moça muito triste, porque ela foi para o final de uma competição e no final daquela competição, que era de boxe, ela ia ter que trocar socos com um homem que se vê como mulher, mas biologicamente, músculo de homem, hormônio de homem, força de homem. Por mais que a pessoa se sinta mulher, e ela pode se sentir muitas coisas, eu já vi vídeo de gente que se sente vaca, já vi vídeo de gente que se sente gato, de gente que se sente cachorro e se comporta como tal. Mas o fato de alguém se sentir alguma coisa não tira a sua biologia, não tira a sua realidade. E aquela jovem que estava numa final de uma competição de boxe,
ela desistiu. Porque ela disse, eu não vou correr o risco de perder minha vida por causa de uma medalha e de um sucesso. Eu me rejeito a trocar socos com um homem biológico. Mas a mídia não deu apoio para ela. A mídia achou que se alguém se sente, então alguém é. Se alguém se sente, então é. Isso é complicado, porque a gente começa a criar um mundo louco, um mundo sem realidade, um mundo sem o mínimo respeito pela lógica, pelo raciocínio, pela inteligência, pela ciência, pelos valores, pela ética, pela família e pela fé. E isso assusta demais. Esse texto está dizendo que os líderes do povo eram insensatos e por isso eles não prosperavam, mas diz o texto, e todo o seu rebanho está disperso, ou seja, o povo, as pessoas influenciadas por aqueles que têm poder decisório, o povo sofre, paga um preço. Nós precisamos, por isso, resgatar a oração pelos líderes, a oração pelas autoridades, pelos reis, pelos presidentes, pelos líderes do judiciário, do Ministério Público, pelos líderes das organizações que têm algum poder de influência, a OAB, órgãos e entidades de classe. Nós precisamos pedir a Deus sensatez, sabedoria, que as pessoas não repitam as coisas simplesmente porque todo mundo está falando, não. Que nós tenhamos identidade, que nós tenhamos coragem, que nós, com respeito pela opinião do outro, mas que nós não paremos de expressar a nossa verdade. E a nossa verdade está na Bíblia. A nossa verdade está na palavra de Deus. A nossa verdade não está em teorias. Está naquilo que, ao longo dos séculos, se provou a verdade. O que Deus diz é a verdade. A Bíblia, sobre tudo quanto é assunto que ela fale, mesmo que algumas falas de 3.000 anos atrás, quando você olha para aquilo, você vê que é o que dá certo, que é o que tem coerência, que é a verdade. Por quê? Porque ainda que só tenha 3.000 anos, foi algo escrito por alguém que é eterno, por alguém que é o Criador de todas as coisas, pelo Deus Todo-Poderoso. Oremos mais pelos poderes e pelas pessoas que têm influência, empresários, políticos, advogados, líderes sociais, porque a insensatez tem custado um alto preço às nossas vidas e das nossas famílias. Que a violência diminua, que as pessoas sejam respeitadas pelo que são e não apenas pelo que têm. Que haja amor de verdade entre as pessoas, que a família seja o bem maior dentro de um coração. Que maridos e esposas não traiam, mas sejam fiéis e leais, até que a morte os separe, como prometeram no dia do casamento. Que as relações sejam de compromisso, e não relações circunstanciais, efêmeras e passageiras, como aqueles que vão morar juntos e 6 meses depois para de morar junto, como aqueles que fazem uma sociedade tendo conhecido a pessoa há tão pouco tempo e daqui a pouco um conflito se estabelece. Que a gente vive uma vida de coerência, inteligência e fé. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, amanhã tem mais um vídeo para te abençoar.